E, manos, desde criança eu sempre consumia, eu sempre assistia super-heróis ali. E os que eu sempre assistia mais, o que eu mais acompanhei, foi o Homem-Aranha, sempre foi ele. Só que só depois de anos vivendo, crescendo, que talvez nos dias de hoje, de uns tempos pra cá, eu pude ver ensinamentos, ver coisas que eu não enxergava antes, sabe? Que ele transmitia a respeito também da vida e da fé cristã. E é isso que a gente vai ver hoje. Oi, Deus. Aqui é Peter Parker. Posso pedir um favor? Eu sei que tenho sido o saco de pancadas pessoal do Senhor nos últimos anos. Mas será que a gente podia dar um tempo nisso? Nem precisa ser muito. Até porque eu sei que as chances disso acontecer são bem baixas. Mas só por um tempinho. Por favor. Será que eu consigo uns 15 ou 16 anos? Vamos lá, isso não deve ser nada para os seus parâmetros, né? Tô brincando, Deus. Tô brincando. Mas aposto que o Senhor já sabia disso, né? E bem, manos, aproveitando o hype aí que foi o último filme do Homem-Aranha que lançou esses tempos aí, e aproveitando que eu assisti, que eu voltei, digamos assim, a acompanhar um pouco mais esse cenário aí da Marvel, que eu sempre acompanhei, só que, né, eu não sou, essa última fase eu acabei não acompanhando tanto. Mas, aproveitando esse gancho, eu vi a oportunidade de falar um pouco sobre isso hoje, sobre como esse herói aí, sobre como o Homem-Aranha, o Peter Parker, traz ensinamentos muito importantes para a fé cristã. E ele me ajudou muito nesse processo, me ajudou muito a entender. Para vocês terem ideia, quando eu me converti de verdade para Cristo, foi vendo um vídeo de uma mensagem bíblica, que era um texto de Romanos, do apóstolo Paulo, e no fundo era o Homem-Aranha, e tava passando o texto ali, e tinha toda uma cena ali do Homem-Aranha, então foi com um vídeo mais ou menos assim que eu me converti. Não tem nenhuma relação, mas é algo interessante. E se vocês observarem a figura do Homem-Aranha, observarem tudo que ele representa, vai ver que ele representa mais do cristianismo do que a gente imagina. Toda aquela questão de essência de fato, sabe? Não só nos filmes, mas também nos quadrinhos, entende? Porque nos quadrinhos ele ainda é retratado de uma forma mais humana, de uma forma mais falha, como somos todos nós. E tendo essa visão um pouco dos quadrinhos, dos filmes, dos desenhos, a gente pode ver como é incrível esses ensinamentos. E quais ensinamentos são esses, né? Só colocando como básico aqui, toda a questão do altruísmo, do se dedicar, do ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Isso é o mais forte que tem. E sem contar algumas relações que nós vamos falar um pouco mais nesse vídeo. Mas a figura do Homem-Aranha é de fato essa pessoa que ajuda, que sabe que tem um poder, que tem uma habilidade, que tem um dom e usa esse dom em prol das pessoas. Mesmo que as pessoas não recompensem ele, não ajudem, o rejeitem, o humilhem, ele continua fazendo. Como retratado nos filmes e nas HQs também. Muitas vezes o Homem-Aranha ele ajuda as pessoas e ele é massacrado pela mídia, e a vida pessoal dele, mesmo ele fazendo tudo isso que ninguém sabe que é ele, Peter, que faz, ele sofre na vida dele também. Ele não tem namorada, ou ele perde a namorada, ou perde para um amigo, ou o amigo o humilha, e muitas coisas acontecem. Ele vai mal na faculdade, ele não consegue direito ao trabalho, ele precisa de dinheiro. Imagina só, o cara com poder sobre-humano, protegendo a cidade todos os dias, não tem direito um centavo. Essa é a realidade do Homem-Aranha. Uma realidade que representa muitos de nós e que representa muito da nossa vivência. Sabe, manos, o Homem-Aranha, se você observar bem nas HQs, você vai ver que ele não é um homem, um ser humano especial. Ele é um ser humano falho, que aprendeu com seus erros e com seu poder que ele tem uma responsabilidade. E como trazer isso para a vida cristã de fato? É só observar você individualmente. Saiba que todos nós temos um dom dado por Deus. Isso é fato. Se alguém disse que você não tem um dom, isso é uma mentira, porque é bíblico e, de fato, Deus sempre tem um plano para cada um. Cada um tem uma função no corpo de Cristo, entende? Cada um tem o seu objetivo, tem o seu propósito com Deus. E esses dons, aí que vem a parte interessante,
esses dons que Deus nos dá, eles não são para servirem a nós, mas para servirem os outros. E é aí que vocês veem que começa a encaixar de fato as coisas. O Homem-Aranha tem um dom que não é para ele, e sim para os outros. E assim é conosco também, na vida cristã. Nós temos um dom dado por Deus. Eu não sei qual é o seu, eu sei qual é o meu. Eu sei, na verdade eu estou descobrindo ainda, né? Mas eu sei que eu tenho um dom também. Eu sei que vocês têm também um dom, uma capacidade, um propósito. Que, na maioria das vezes, ou em sua totalidade, vai servir as outras pessoas e vai ajudar as outras pessoas a se desenvolverem ou se aproximarem de Deus, enfim. Aí é algo você com Deus. E nesse caminho a gente pode começar a ver essas relações. E você vai vendo isso se desenvolver. Quando nós temos esse dom, nós começamos a trabalhar para Cristo, a fazer as coisas, a realmente agir como um herói, digamos assim, como uma pessoa que ajuda os outros, como Jesus espera que nós ajudamos os outros. Nós muitas vezes vamos ver essa falta de empatia, essa falta de recompensa, essa falta de algo voltar para nós, entende? Então eu vejo isso em muitos momentos. Você vai ajudar algumas pessoas, vai fazer alguma coisa, e as pessoas não vão nem enxergar o que você fez, só você vai saber. E isso pode talvez doer um pouco. Talvez você vai estar fazendo algo, vai estar se esforçando para, digamos assim, melhorar o mundo, trazer pessoas para Cristo, realmente ali agir mediante o amor de Deus. E você vai ver as pessoas que não fazem nada disso, que estão cobertas de egoísmo e orgulho, ganhando muito mais que você, muito mais atenção, muito mais carinho. E isso pode ser um choque, mas é aí que a gente volta para o Homem-Aranha e volta para essa figura. Ele não para em nenhum momento. Na vida dele acontecem inúmeras coisas, mas ele sabe a responsabilidade que ele tem. Ele muitas vezes cambaleia, vocês podem ver no segundo filme ali do Homem-Aranha do Tobey. Ele desiste por um momento, mas quando a Tia May conversa com ele ali, quando ele começa a enxergar a falta que ele faz, ele entende que ele precisa agir. E é exatamente isso. O seu dom, a sua parte no corpo de Cristo, ela não pode ser tomada por ninguém. Se você não cumprir o seu papel, a sua parte vai ficar ali vago. Obviamente, para Deus, que é soberano, não vai fazer tanta falta, porque ele consegue fazer as coisas fluírem, mesmo sem você. Só que ele queria que você estivesse ali. E o mundo também precisa que você esteja cumprindo a sua função para Deus e para as pessoas. Porque eu fico imaginando muitas vezes, se eu não criasse esse perfil, esse YouTube, eu converso com muitas pessoas no direct, e eu fico pensando, imagina se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse criado tudo isso. Muitas pessoas deixariam de conhecer a palavra da forma que eu trago, digamos assim, e deixariam de ser ajudadas. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, entende? Mesmo que isso nos deixe cansados, exaustos, talvez sem recompensa, porque a maior recompensa é aquela que está no céu. Tem uma cena na HQ ali que o deus da Marvel, digamos assim, que se não me engano o nome é Teona Boval, que é sobre o deus da Marvel, assim, ele é em si o deus da Marvel, digamos assim, uma representação de Deus. Ele desce na forma de homem e ele mostra pro Homem-Aranha a falta que ele faz. Ele enxerga através disso o que realmente ele precisa fazer. Então, nossa vida, manos, nós temos uma missão a cumprir e algo a fazer. E muitas vezes, junto com isso, vai vir muitas dificuldades, muitas lutas. E é nesse momento que a gente precisa conversar com Deus, ter uma vida íntima com Ele, desabafar, estar presente ali, ter um relacionamento com Deus para que a gente possa suportar. Porque, como é o tema do vídeo de hoje, até o Homem-Aranha fez isso. Tem uma página de uma HQ muito boa que mostra o Homem-Aranha pedindo ajuda a Deus, dizendo que ele precisa descansar, dizendo que ele não aguenta mais. Ele queria os 16 anos de descanso, porque ele está exausto, ele está completamente cansado, ele não aguenta mais. E quantos de nós já não nos sentimos assim, né? Completamente cansados, querendo um descanso ali por um bom tempo. Mas no final ele termina, Deus, eu sei que você não vai me dar esse descanso porque é a tarefa que o Senhor me deu, né? Ele fala, eu tô só brincando e você já sabe disso. Então, Deus já sabe da nossa capacidade. Ele já sabe o poder que nós temos junto com Ele, na nossa função aqui na Terra. E esse poder, ele vem, como eu disse, junto com
fardos que às vezes são muito pesados. Mas como diz lá em Mateus, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. Então essa missão, nós precisamos estar com Deus. Não é completamente sozinhos que vamos conseguir. O próprio Homem-Aranha não conseguiu completamente sozinho. Ele teve muitos momentos ali de solidão, mas em alguns momentos ele precisou de ajuda de fato. E nós somos da mesma forma, com Deus. Nós precisamos ser dependentes dele. Então essa figura do Homem-Aranha, ela traz muitos ensinamentos, manos, sobre a resiliência, sobre os fardos, sobre o altruísmo e principalmente sobre falhas. É sobre ser um ser humano mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mesmo cometendo muitos erros. Nós tentamos melhorar a cada dia com o dom que nós temos e com a responsabilidade que Deus nos deu. Porque em algum momento, não pense muito nisso, tá? Mas em algum momento, quando tudo acabar, digamos assim, nós tivermos vencido a corrida, nós tivermos lutado a batalha até o fim, nós teremos a nossa recompensa lá no céu. E é isso, manos, assim nós encerramos o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco diferente, trazendo esse tema, essas ligações, essas relações, mas espero que vocês tenham gostado de fato. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, comentem, que talvez eu traga mais vídeos nesse estilo, ok? Cupom CATS na Soldiers e na Glory Fit também, para me ajudar aí, quem puder usar. É isso, manos. Até a próxima.